Neste vídeo eu vou te contar os piores erros que eu cometi como programador, porque eu não quero que você também cometa esses mesmos erros, então assista esse vídeo até o final para que você possa aprender isso. A primeira dificuldade que eu tive como programador, que talvez seja a que você vai encontrar também, é a paralisia por excesso de opções, ou seja, a famosa impossibilidade de você conseguir escolher uma linguagem por tanta opção que você tem aí. Você tem tantas opções que às vezes você fica louco tentando descobrir uma, e para mim não foi diferente. Quando eu comecei, eu não sabia se eu focava em uma linguagem ou outra, e assim eu fiquei perdido muito tempo nisso, e talvez um ano ali que eu poderia ter focado em uma linguagem só e ficado muito bom nela, eu perdi tempo tentando estudar várias coisas diferentes, e depois desse final desse ano eu não tinha nada, eu não tinha nenhuma especialização, e eu só perdi tempo, que eu poderia ter focado em uma linguagem só e ficado muito bom nela. O segundo erro que eu cometi foi um pouquinho mais pra frente na minha carreira, depois de eu ter pego aí alguns trabalhos diferentes, e o erro que eu tava cometendo frequentemente era de aceitar qualquer proposta sem negociar. Eu não sabia negociar. E esse foi um problema bem grave, porque você vai perceber quando você começa a trabalhar na área que a sua maior dificuldade nem é tanto de você fazer um bom trabalho, mas é de você conseguir que as pessoas reconheçam que você está fazendo um bom trabalho e te recompensem por isso. E como eu não sabia muito bem como fazer essa questão de me mostrar, de mostrar que eu tinha habilidade de uma forma que não só eu percebia e os meus colegas, mas também de uma forma que as pessoas que estivessem me avaliando pudessem perceber isso dentro da empresa. E também quando eu tentava negociar dentro de propostas, conversando por e-mail com os recrutadores, eu não sabia negociar, então eu aceitava praticamente sempre a primeira proposta que era feita, sendo que eu poderia fazer ali uma réplica ou então até mesmo um follow-up maior ali para tentar conseguir um melhor salário. Só que eu nunca fiz isso porque eu tinha medo de negociar e eu perdi muita oportunidade de ter salários mais altos em função disso. O terceiro problema que aconteceu comigo foi que quando eu estava indo ali de um trabalho para o outro, eu nunca foquei em uma linguagem ou um framework específico. Eu tentava meio que me adaptar sempre para o trabalho, e por um lado isso é legal porque você consegue ter mais aplicabilidade para várias vagas, mas você nunca se torna o especialista, a pessoa que tipo, quando as coisas dão errado eles chamam você. E quando você é um generalista, você consegue mais vagas de emprego, mas como especialista você consegue resolver melhor problemas, e muitas das vezes você não tem tanta competição como alguém que é mais pro lado do generalismo. Então, assim, o erro que eu cometi foi de estar pulando de framework para framework. Eu já passei por React, por Vue, por Angular, Knockout.js e as várias ramificações do JavaScript aí. E nessa questão de pular de framework para framework, eu nunca me especializei em nada, e assim eu ficava sempre nos níveis júnior dentro das posições que eu ocupava dentro desses, com o uso desses frameworks JavaScript, por exemplo. O quarto erro, que eu acredito que é um erro que você vai cometer talvez na vida, que eu só vou perceber a validade disso depois, é que eu não lia, cara. Eu não lia livros especificamente. E isso me afetou muito negativamente, porque se eu tivesse no começo da minha carreira começado a ler sobre aqueles temas que eram do meu interesse para evolução dentro da carreira, eu teria evoluído muito mais rápido, porque não só para programação, mas para qualquer coisa na vida, quando você pega um livro, você basicamente vai absorver a vida de estudo inteiro, a vida inteira de estudo que alguém pode ter dedicado para ensinar um tema muito específico que você vai demorar talvez aí anos para tentar aprender por conta própria, ou você poderia simplesmente consumir um livro, aplicar ou usar aquelas táticas ou ensinos que são passados ali dentro, para não ter que perder esse tempo todo que a pessoa perdeu para escrever aquele livro, o autor do livro. Então, depois que eu comecei a ler, meu Deus, cara, mudou muito a minha vida, e inclusive foi o que eu aprendi em livros que me ajudou a duplicar e depois triplicar o meu salário. Então, leia, gente, leia livros. O quinto problema é o seguinte: eu sempre fui estudar bastante, muitos livros e muitos cursos, só que eu percebi que os erros, na verdade não os erros, mas o problema com os cursos que eu fazia é que eles me ensinavam muito bem, às vezes, a parte técnica, mas no final eu nunca tinha uma direção, um norte de como que eu poderia pegar aquele conhecimento e usar para ganhar dinheiro com aquilo, para fazer dinheiro ou para tentar conseguir uma vaga de emprego. E por esse motivo eu investi em cursos onde eu aprendi várias coisas e nunca cheguei a aplicar nada delas porque eu só fiquei na parte técnica. E foi até pensando nessa questão que eu montei um curso que vai ajudar vocês que estão querendo entrar na área de programação usando o Python, chamado curso de Python.net, onde eu passo todas as questões técnicas, mas também essas questões de como conseguir uma vaga de emprego, como conseguir ganhar e lucrar de verdade com o que você aprende. O link vai estar na descrição aqui, você pode entrar e aprender mais sobre ele. Então, pessoal, eu quero que você tenha em mente aqui esses 5 pontos que eu mencionei, para que você não cometa esses mesmos erros que eu cometi, e assim você vai conseguir ter uma evolução muito mais rápida e não vai precisar de levar anos aí, como eu levei. Então eu quero que você pegue essas dicas e aplique no seu dia a dia, certo? Se você gostaria de aprender um pouco mais sobre programação ou quer ouvir falar
sobre algum dos sistemas que eu mencionei em mais detalhes, deixe aqui nos comentários e não esqueça de se inscrever para que você não perca a próxima aula, certo? Então eu vejo vocês no próximo vídeo.